acreditam que a doença de Alzheimer, ela acontece de forma lenta e gradualmente, ou ela é uma doença que acontece do dia para a noite, de uma semana para outra? O que vocês pensam, que vocês sabem a respeito? Muito provavelmente a maioria das pessoas já saiba a resposta. Nos casos típicos, ela acontece de forma lenta e gradualmente. Eu falo nos casos típicos porque existem alguns casos em que a doença de Alzheimer acontece de forma mais precoce. E nesses casos, especificamente, os déficits cognitivos eles também vão acontecer de forma mais acentuada, vão acontecer mais rapidamente, digamos assim. Mas voltando, aos casos típicos, então, que acontecem de forma lenta e gradualmente. Essas pessoas que estão passando por esse processo, ou mesmo seus familiares, será que eles não percebem essas modificações cognitivas que estão acontecendo? Em alguns casos, as pessoas ou mesmo os familiares acabam não percebendo que essas mudanças estão acontecendo. Em outros casos, as pessoas percebem essas modificações cognitivas que estão acontecendo e vão buscar auxílio. Porém, ainda existem os casos em que as pessoas percebem essas modificações, porém acreditam que seja um processo normal do envelhecimento, desconhecendo que no envelhecimento normal, sim, existem algumas perdas cognitivas, porém nada tão evidente e significativo quanto na doença de Alzheimer, mesmo nas fases iniciais. É importante que se saiba que entre o funcionamento mental normal e a doença de Alzheimer, propriamente dita, existe uma fase intermediária, onde já ocorrem queixas de esquecimento. Essa fase intermediária, ela é chamada de transtorno cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve. Então, como eu falei, é uma fase em que a pessoa já tem queixas de memória. Porém, essas queixas, elas precisam ser comprovadas, elas precisam se caracterizar num déficit, para essa pessoa. Nessa fase intermediária, então, que a pessoa tem um déficit na memória, não existe perda da funcionalidade, ou seja, ela consegue realizar todas as suas atividades de vida diária. É importante ressaltar também no comprometimento cognitivo leve que ele pode se estabilizar nessa fase e não seguir adiante. Porém, existe uma parcela de pessoas com comprometimento cognitivo leve que acaba progredindo para uma doença de Alzheimer. É importante que a pessoa que tenha esse comprometimento cognitivo leve ou transtorno cognitivo leve seja acompanhada por um profissional para que possa monitorar a evolução ou não deste quadro. Entendido então sobre o comprometimento cognitivo leve, que ele pode ou não evoluir para uma doença de Alzheimer, agora eu vou começar a falar da doença de Alzheimer propriamente dita. Como eu falei anteriormente, a doença de Alzheimer é progressiva, caracterizada por um início gradual e marcada por declínios cognitivos, sendo a memória a principal função prejudicada, porém acompanhada de outras funções cognitivas também. Além dessas características, existem características neuropsiquiátricas e comportamentais que também podem estar presentes na doença de Alzheimer, sendo elas a apatia, depressão, agitação psicomotora, privação de sono e agressividade. Na doença de Alzheimer, existe uma divisão por fases, de acordo com o comprometimento cognitivo do paciente e o grau de independência dele. Sendo essas fases a fase leve, a fase moderada e a fase grave. Cada uma dessas fases apresenta sua peculiaridade e características específicas. Porém, eu gostaria de ressaltar que não é assim como uma receita de bolo. Cada fase pode variar de um paciente para o outro, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Quando a gente fala de pessoa, a gente está falando também da complexidade humana. A partir de agora, eu vou falar sobre cada uma das fases da doença de Alzheimer.
relacionando com os principais prejuízos cognitivos que podem aparecer em cada uma delas. Inicio falando sobre a fase leve. Vou falar primeiramente sobre a função cognitiva memória, entendida aqui como aquela capacidade que a pessoa tem de armazenar e recuperar uma informação. Na doença de Alzheimer, na fase inicial, nessa fase leve, já apresenta prejuízo na memória, principalmente na memória recente, que seria aquela memória que a pessoa precisa para se lembrar de nomes, para lembrar de onde guardou um objeto, para tomar medicamentos, para lembrar datas importantes. Nessa fase a pessoa também já começa a se tornar repetitiva, repetindo as mesmas perguntas, repetindo as mesmas histórias. Porém, a memória remota de fatos mais antigos, a memória semântica, que é o conhecimento que ela tem, ou mesmo a memória autobiográfica, que é a memória da sua vida, nessa fase se apresentam preservadas. Outra memória que a gente chama de memória implícita, ou a memória de procedimentos, que seria aquela como andar de bicicleta ou dirigir um automóvel, nessa fase ainda se mantém preservada. Uma consideração que eu gostaria de fazer, que algumas famílias às vezes nos questionam, porque o paciente ele apresenta um déficit na memória recente, porém na memória remota ela está preservada, então as famílias não conseguem entender como que a pessoa está com uma doença de Alzheimer na fase inicial, mas ela lembra de coisas, detalhes da vida dela, ou de coisas lá quando ela era na infância dela, ou mesmo na adolescência. E isso sim, as pessoas têm que entender que é uma característica da doença de Alzheimer na fase inicial. As pessoas elas vão se apegar muito aos fatos mais antigos, daquilo que elas lembram mais, e não se deter tanto em fatos recentes, coisas que elas não lembram neste momento. A função cognitiva atenção, ela pode ser entendida como a capacidade do indivíduo de manter uma concentração, manter o foco em alguma atividade. Ela é uma função cognitiva complexa, porque ela acaba interferindo em todas as outras funções cognitivas. Ela se divide em 3 subtipos, em atenção alternada, sustentada e atenção dividida. No paciente, na fase inicial da doença de Alzheimer, a atenção dividida é que se encontra prejudicada. A atenção dividida é aquela que a pessoa precisa para fazer 2 atividades ao mesmo tempo, por exemplo. Já a atenção global, nessa fase inicial da doença de Alzheimer, ainda se encontra preservada. Na função cognitiva linguagem, já nessa primeira fase, a pessoa pode apresentar algumas dificuldades, sendo elas uma dificuldade para nomear alguns objetos, uma dificuldade em encontrar uma palavra certa num discurso. Também pode apresentar dificuldade para organizar e sintetizar informações advindas de uma fala de uma outra pessoa. Porém, essas dificuldades, elas não interferem na capacidade da pessoa de manter um diálogo eficaz com outras pessoas. Já na capacidade de leitura, de compreensão de leitura, quando o texto for muito longo, pode haver algum prejuízo do entendimento dele, da compreensão deste texto. E por fim, chegamos nas funções executivas, que estão entre as mais complexas da cognição humana, sendo caracterizada por diversos domínios distintos, sendo eles a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de raciocínio, a capacidade de inibição, entre outros. Então, todas essas funções já podem se apresentar prejudicadas já na fase inicial da doença de Alzheimer. Agora nós vamos falar da fase moderada na doença de Alzheimer. Todos aqueles prejuízos cognitivos que eu falei
lá na fase inicial, agora nessa fase moderada, eles já se apresentam com prejuízo mais acentuado. Nessa fase moderada, todos os domínios cognitivos já começam num processo de deteriorização. Lá na fase inicial, a memória remota ela se encontrava preservada. Nessa fase agora, ela já se encontra bastante acometida. A pessoa ela já não consegue mais lembrar dos fatos mais antigos. Por vezes, ela ainda pode ter alguns lapsos de memória. Seguindo ainda na memória, vocês lembram daquela memória implícita que eu falei, relacionada aos procedimentos? Nessa fase moderada, a pessoa ela já perde essa capacidade de realizar tarefas que já estavam automatizadas. Tarefas mais complexas, consegue ainda fazer tarefas mais simples, como por exemplo escovar os dentes, pentear o cabelo, algo assim mais nesse sentido. Nessa fase também, a pessoa ela perde a capacidade de compreensão, tanto para a fala, né, ela não compreende aquilo que a outra pessoa fala, quanto para os processos de leitura. Na linguagem, a pessoa consegue manter um discurso fluente, porém parafásico, ou seja, ela fala tudo, mas não fala nada. Nessa fase também, as habilidades visoespaciais também já se apresentam progressivamente prejudicadas. O que seria isso? A pessoa não consegue se orientar no espaço. Muitas vezes ela acaba se perdendo até mesmo dentro da própria casa. Nas atividades de vida diária, nas atividades do cotidiano, nessa fase a pessoa ela já precisa de auxílio de outras pessoas para se manter. Porém, algumas ainda conseguem manter o autocuidado. Por fim, chegamos na fase grave. Nessa fase, todas as funções cognitivas já estão gravemente prejudicadas. Essa é uma fase em que a pessoa ela se torna totalmente dependente das outras pessoas. Muitas vezes ela já não consegue mais nem caminhar, não consegue sentar, não controla os esfínteres, enfim. É uma fase em que ela já está se aproximando da morte. Finalizamos então essa terceira fase na doença de Alzheimer, que é a fase grave. Eu procurei abordar em cada uma das fases como se dá esse deterioro cognitivo, como ele vai evoluindo. Porém, como eu já falei anteriormente, eu gostaria de ressaltar agora, não existe uma regra, nem todos os casos vão evoluir dessa mesma forma, então eu quero que isso fique claro para vocês. Outro aspecto é que as alterações neuropsiquiátricas, elas podem se apresentar em cada uma dessas três fases. Sendo que na fase inicial é um pouco mais difícil de acontecer, porém não é algo que não possa acontecer.